Falando agora, pessoal, das condições idealizadas aí para a gente estudar a geologia, né? Na natureza as coisas vão ser um pouco menos idealizadas, né, mais complexas, mas a gente parte de modelos base aí para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? A gente já falou, né, que no contexto ideal os materiais podem reagir ao esforço de 3 maneiras: por deformação elástica, por deformação plástica, tá aqui a viscosa, eu coloquei o Newton aqui porque a deformação viscosa linear, também chamada de newtoniana, tá? Mas à medida que a deformação progride, né, o material pode se deformar de acordo com qualquer uma dessas maneiras. Ele pode começar como uma deformação elástica e depois passar para uma plástica, né? Uma coisa dessa maneira assim, né? O comportamento, a gente analisa ele normalmente por meio de um gráfico esforço por deformação, né? Ou taxa de esforço por deformação, quando a gente está querendo falar de incrementos aí da velocidade com que eles acontecem, né? Então, a diferença aí de análise da deformação finita e da deformação progressiva, como a gente já falou antes, né? Para começar, vamos imaginar que o meio é isotrópico perfeito, né? Que o material possui as mesmas propriedades mecânicas em todas as direções. Aqui a rocha, né? Já que a gente está falando de geologia. Muita coisa aqui vai vir da física e da ciência dos materiais, mas vamos tentar pensar que a gente está aplicando para materiais naturais, né? Para as rochas aí, para minerais, tá bom? Tem 3 gráficozinhos aqui que eu tirei do livro do Fossey, né? A primeira relação aqui entre esforço e deformação, então tá aqui o sigma e a elongação, né? É uma relação linear aí, né? Que é o caso aqui da deformação elástica. A diferença está aqui tempo 0 e tempo 1 é que quando você retira o esforço, a deformação volta atrás, né? A elongação volta ao original, né? Isso aqui é a deformação elástica. Então, o que acontece, né? Você colocou um esforço, automaticamente você tem uma deformação que é proporcional, né, linearmente a ele. Quando você tira o esforço, de repente a elongação volta a 0, tá bom? Resposta instantânea aí é o stress, né? Aqui a gente tem um corpo que se comporta linearmente, quer dizer, né, uma relação linear entre esforço e deformação, porém de forma viscosa, né? O que quer dizer esse viscosa aí, né? Que o esforço, né, ele depende da taxa aqui de deformação, né? É como se você estivesse puxando uma seringa aqui, né? Quanto mais forte, já que nós estamos todo mundo esperando vacina aí, né? Melhor falar dessa forma aí, né? Quanto mais forte você empurra a seringa, mais rápido ela vai ser deformada, desde que ela tenha um fim livre aqui, né? E quanto mais rápido você puxa, mais rápido vai vir ali o líquido para dentro dela, né? Então existe uma resposta ao estresse que é dependente do tempo, né? Quanto mais tempo, mais deformação você vai acumular, né? E o strain é permanente, né? Uma vez que você empurrou o líquido para fora da seringa ou puxou o sangue para dentro, ele fica por ali até que sofra novo esforço, né? E tem a deformação perfeitamente plástica, né? Para essa deformação, você precisa atingir um nível aí, que é um nível de yield, né? Yield aqui, que é o nível crítico de esforço, né? Acima desse nível você tem deformação constante, né? E o stress vai ser constante independentemente da sua taxa de deformação, né? O strain também é permanente nesse caso, né? Então você precisa atingir um esforço mínimo aqui para poder fazer o seu corpo sair do lugar, né? É o típico aí caso de você vencer o atrito aqui, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas condições idealizadas aí, com calma, para a gente ver o que está acontecendo. Deformação elástica, então, coloquei aqui o gatinho tentando comer a sua gominha aqui, né? E o que acontece é que na hora que ele puxa lá, né? Ele chega a um ponto aqui que quando ele solta, ela tende a voltar ao tamanho original. E quando volta, assusta ele aí na cara dele, né? Então o material elástico, ele resiste à mudança na forma, mas ele se deforma à medida que mais esforço é exercido, né? O que não resiste vai fluir, claro. Idealmente, esse material recupera a forma original assim que o esforço é removido. Tira de borracha aqui do gatinho é a analogia clássica, né? É a deformação elástica linear, esforço e deformação. Quanto maior o esforço, maior a deformação. Aí quanto mais o gato puxa aqui, mais a bandinha de borracha vai ser deformada. E a resposta é instantânea, né? Assim que ele puxa, ela já começa a deformar. E portanto, por definição, essa deformação não é permanente, né? A gominha, como você vê aqui no chão, ela volta ao tamanho original, né? Desde que não tenha passado aí um ponto de ruptura. A gente vai ver mais adiante que aí a deformação deixa de ser elástica, né? Passa para outro tipo de deformação.
Bom, o material elástico linear ele tem uma relação linear, né? Obviamente, isso que está dizendo no nome aí, entre o esforço e a deformação. Material desse tipo ele sofre, por exemplo, o dobro de achatamento sobre o dobro de peso, né? Então, tendo uma mola que é completamente elástica, linear, né? Se você põe 2 libras ou 2 quilos, vamos esquecer esse sistema de medidas norte-americano, que é uma loucura, né? O mundo inteiro, estadunidense, aliás, né? Acho que nem no Canadá se usa libras e pés e etc. Se você dobra esse peso, né, que ele coloca aqui como distância de travel, do load, né, você vai ter um travel dobrado, né? Então, se você dobra o peso, você tem um dobro do achatamento. Essa é a relação linear, tá bom? Esse é o comportamento da mola simples, né? A mola retorna ao comprimento original quando a força é removida. Então, a relação linear desse tipo entre esforço e deformação é descrita pela lei de Hooke, tá? Do Robert Hooke lá, né? É uma equação constitutiva para materiais elásticos. Então, esforço tem um módulo aqui, uma constante, né? É igual a essa constante vezes a deformação, que essa constante vai depender do material que você trabalha, né? Então, o sigma é o esforço, é a elongação, strain longitudinal, né, em uma dimensão, estamos falando aqui. E esse E grande é o módulo de Young, ou módulo elástico, corresponde à medida da rigidez do material. Então, o módulo de Young, ele te dá o gradiente, ou a inclinação da reta, né? Quanto maior o módulo, a reta vai inclinar mais ou menos, aqui dependendo da sua relação entre esforço e deformação, né? Quer dizer que você precisa de mais esforço para gerar a mesma deformação, né? Se o material tivesse uma tangente do módulo de Young diferente, né? Você vai precisar de menos esforço para gerar a mesma deformação, né? Pode também reescrever, o módulo de Young é sigma sobre elongação. Dessa forma, ele descreve o quão difícil é deformar um material elástico como uma rocha, né? Quanto maior o módulo de Young, maior o sigma que precisa para resultar na mesma deformação. Uma rocha com pequeno valor do módulo de Young, ela é mecanicamente fraca, sua resistência à deformação vai ser pequena, tá? Como a deformação é adimensional, o módulo de Young tem a mesma dimensão do esforço, gigapascal ou o que você quiser colocar aí, né? Então tá aqui o módulo de Young de alguns materiais. A do ferro é muito alto, como vocês estão vendo aqui, né? Borracha muito baixo, né? Quartzo é alto, mas bem mais baixo do ferro, né? Sal, diamante bem mais alto que todo mundo, né? Lembra que a vírgula aqui no caso, se é o sistema estadunidense, essa tabela, né? A vírgula é aquele separador de milhar e o ponto é o separador de decimais, tá? Então, de algumas rochas comuns aí para a gente ver diferença, por exemplo, de um folhelho, né, para um fibolito ou para um gabro, né? O folhelho é muito mais fácil de deformar elasticamente do que o gabro, tá bom? E aqui a razão de Poisson, nós vamos ver o que ela é aí nos próximos slides. Agora, a elasticidade pode funcionar de forma não linear também, né? E isso funciona para muitos minerais aí, por exemplo, como quartzo e dolomita mesmo, ou mesmo alguns granitos e dolomitos, né, que são muito ricos em quartzo, etc. Eles apresentam um comportamento linear elástico em pequenas deformações apenas, né? Se você aumenta essa taxa de deformação, esses materiais, assim como a maioria dos outros, não vai seguir a lei de Hooke, né? Não vão descrever uma reta no espaço deformação-esforço. Consequentemente, não tem uma relação constante entre esforço e deformação. O módulo de Young não vai ter um valor único, tá bom? O módulo de Young vai variar de acordo com o esforço que você coloca. Essas curvas definidas pelo processo de deformação ou carga e de recuperação da forma original ou alívio, né, elas podem ser idênticas, e nesse caso aí o material é dito elástico perfeito. O que isso quer dizer, né? Você colocou esforço, a elongação sobe linearmente, quando você tira o esforço, o material volta ao seu estado comum na mesma taxa, né, de velocidade aqui. Agora, se é perfeitamente elástico, né, ele vai fazer uma curva e vai voltar pela mesma curva aí de elongação, à medida que você tira o esforço, né? Agora, se o material pode também apresentar duas curvas diferentes, né? Quando você coloca o esforço, ele vai aumentar a elongação em uma taxa qualquer aqui, que vai variando com o tempo, né? Um módulo de Young variando. E quando você tira o esforço, ele volta à sua forma normal, porém sem seguir o mesmo caminho, né? Seguindo um caminho diferente. A elongação vai diminuindo de forma mais devagar nesse caso aqui, né? À medida que você tira o esforço. Então é mais fácil você estirar do que depois voltar ao normal. Acaba voltando ao normal, mas fazendo outra curva. Isso é chamado de histerese, esse comportamento aí de voltar à forma normal com um caminho diferente da sua forma estirada, né? Vou falar da razão de Poisson agora, né? Quando a gente estira uma barra de modo elástico,
Normalmente esse estiramento axial é acompanhado por um afinamento transversal, longitudinal, né? Então a área à medida diminui à medida que a barra é estirada. Vamos ver isso no próximo slide, mas eu queria mostrar para vocês aqui, né? Aplicações práticas disso, né? Essa ciência dos materiais, metamateriais, o pessoal faz muito isso hoje em dia com impressora 3D, né? E tem esses projetos todos aí na internet. No caso aqui é o projeto de uma maçaneta que o cara fez, né? E eu achei muito legal esse projeto, que ele tem várias, usando essa célula unitária aí, que poderia ser, por exemplo, pra gente, uma célula cristalina de um quartzo, por exemplo, né? Sofrendo torção. E aí você vê que esse pedaço de cabo vai sofrer um cisalhamento simples, perfeito aqui pra gente, né? Olha só, fazendo, se a gente colocar os marcadores aqui, a gente vê que eles formam losangos, etc. E o que vai acontecer é que quando você puxa essa célula unitária para baixo, né? O que acontece é que você vai ter um afinamento dessa coluna, né? À medida que você estica ela para esse lado, ela afina nesse lado. Isso aí que é esse estiramento axial acompanhado por um afinamento transversal, né? Que você puxa de um lado, ele tende a afinar do outro, como se fosse aquele chicletão que você puxa, né? E quando ele puxa, ele vai afinando, né? Ou a crosta, né? A crosta, quando estira nas regiões de rift, por exemplo, né? Você estira ela horizontalmente e diminui a espessura dela verticalmente, né? A crosta fica mais fina. Por isso que a sinosfera sobe e tem magmatismo no rift, né? Mesma coisa em regiões de cadeia de montanha, a crosta vai ser comprimida horizontalmente e vai aumentar verticalmente. Por isso você tem as grandes cadeias de montanhas. Nesse caso aqui, o cara usou essa propriedade, né, do material para quando ele puxar a largura aqui dessa coluna vai diminuir e com isso vai puxar essa barrinha e abrir a porta, né? Então, uma maçaneta sem partes móveis aí, né? A parte inteira usando células unitárias. Esse efeito é conhecido como efeito Poisson, tá bom? Então tá aqui a barra, né? E à medida que a gente puxa ela, essa área transversal dela vai diminuir, né? Porque ela está tendendo a ficar comprimida nessa parte. E o contrário quando você empurra, né? Tem uma série de relações aqui pra gente, né? Então, se a gente considera o material isotrópico, o encurtamento será o mesmo em qualquer direção perpendicular à direção de elongação. Se a gente coloca a barra no sistema de coordenadas x, y, z, com eixo maior paralelo a z, aí, como exemplo, né, considera o volume constante, o volume tem que ficar constante, né? A gente pode escrever elongação em z é igual a menos elongação em x mais elongação em y, tá bom? Ou a gente pode separar isso aí, né? Elongação em z é igual a menos 2 elongação em x, meia elongação em z é menos elongação em x, né? Então, se você sabe o estiramento, a elongação que você colocou na barra, você sabe a compressão que você colocou na outra direção, tá bom? Olha aí nossa galinha de borracha, eu coloquei ela aqui para explicar algumas coisas pra gente, né? Expressão, então, meio z igual a menos x, indica que a elongação em uma direção é perfeitamente balanceada pelo encurtamento no plano perpendicular, né? Esses materiais que se comportam assim são chamados materiais incompressíveis perfeitos. O volume não vai se alterar durante a deformação, né? Poucos materiais, porém, vão se comportar dessa maneira. A borracha é um exemplo de material quase incompressível. Então tá aqui o cara apertando a galinha de borracha. Aqueles gifs que você pode escutar, né? Olha aí. Para a maioria das rochas, ocorre alguma mudança de volume durante a deformação. Portanto, o coeficiente nessa equação vai ser diferente de meio, tá bom? Esse coeficiente é chamado de razão de Poisson. Para a maioria das rochas, na verdade, ele está entre 0,2 e 0,33. Então você vê aí a gente já partindo de um modelo ideal, idealizado, né? Para estudar coisas naturais. Para estudar coisas naturais a gente tem que fazer ajustes. Assim como lá, para a gente poder ver qual que era o plano de ruptura, né? Lá no critério de Coulomb, etc. Vocês lembram que não era o plano de máximo cisalhamento matemático, né? Que é de 45 graus com sigmão. O plano de ruptura ele estava mais ou menos a uns 30 graus, porque você tem que levar em conta também o ângulo de atrito interno, né? Outras propriedades aí das rochas. Mesma coisa aqui com a razão de Poisson, bom? Então aqui você pode calcular a razão de Poisson simplesmente dividindo, né, uma coisa pela outra. Aqui tem aquela tabelinha de novo com a razão de Poisson para algumas rochas comuns e alguns materiais comuns aí, né? Para cortiça, por exemplo, deixa eu ver se ela está aqui. Acho que não está, mas é quase zero. Indica que dificilmente a cortiça vai se expandir ou se encurtar na direção perpendicular se fosse aplicado, né? Isso aí quem já abriu garrafa de vinho sabe, né? Na hora que você puxa ela, né? Nem sempre ela sai de forma fácil. Você tem que enroscar bastante para puxar. Por isso que ela é tão boa para poder fechar vinho e outras garrafas, né? Na hora que você puxa de um lado, ela não automaticamente vai se encurtar. Se a cortiça fosse tipo uma espécie de chiclete, né? Na hora que você puxasse,
ela já ia diminuir o comprimento na transversal, né, a largura, e aí a sua garrafa facilmente ia ser aberta, né? Por isso que a cortiça é um material bom aí para fechar a garrafa. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Alguns materiais, como espumas de polímero, de carbono, etc., eles têm razão de poação negativa. Ou seja, se eles são estirados em uma direção, eles estiram em outra direção também. Quando eles comprimem uma direção, eles comprimem em outra também. É uma loucura isso, né? É um negócio muito legal. Tem aqui as razões de poação para alguns dos materiais aí, né? Esses materiais são também chamados de auxéticos, né? São materiais muito interessantes para quem estuda ciências materiais. Pesquisando um pouco disso aí, eu vi que além das espumas de carbono, né, você tem vários outros materiais, vários outros não, isso é uma coisa relativamente rara, mas, por exemplo, tendões, né, esse artigo aqui, Acta Biomaterialia, essa revista, né, mostra que tendões têm razão de poação negativa, né, e isso ajuda eles a suportar as cargas, aí, né, como o tendão de Aquiles, por exemplo. E esse brinquedinho simples aqui, ó, é um brinquedinho que mostra pra gente como é que um material pode ter razão de poação negativa, né? Isso tem a ver com a estrutura cristalina do material, né? Com a sua organização ali cristalina lá por dentro, porque você faz de uma certa forma esse brinquedinho, quando você puxa ele de um lado, ele aumenta do outro também, né? Em vez de diminuir. Então é esse tipo de desenho aqui, ó, né? Que vai estar nas estruturas dos materiais auxéticos, né? E pode ter umas formas mais complicadas, umas células unitárias mais complicadas, e o pessoal que estuda ciências materiais está em cima disso aí o tempo todo, porque isso tem várias aplicações, tá bom? Falando agora de materiais viscosos ou fluidos, né? A maioria das estruturas que a gente observa resulta de esforços permanentes e inelásticos, quer dizer, né? Além do limite de elasticidade. Então a gente viu que alguns materiais eles podem até se comportar de forma elástica sobre baixas taxas de deformação, né? Baixo esforço. O quartzo, a calcita podem ter um pouquinho de elasticidade. Você coloca um esforço ali na calcita, quando você tira, ela volta ao normal. Porém, se existe um limite de esforço, que você passou desse limite, o material vai se comportar de forma inelástica, né? Permanente, né? Então, a gente vai precisar de outros parâmetros aí para descrever isso, né? Quando a rocha está aquecida, elas tendem a fluir, acumular deformação permanente, por vezes de grande magnitude. A gente vai ver as dobras, onde de desalhamento, etc., né? Nunca que as rochas se comportam como fluidos perfeitos, a menos que sofram fusão, mas em altíssimas temperaturas, né? E ao longo do tempo geológico, sua geologia pode se aproximar bastante dos líquidos. Então agora a gente tem que pensar em taxas de deformação em termos de tempos, né? Milhões de anos, centenas de milhões de anos, bilhões de anos, né? Nesse contexto é interessante analisar o modo como os fluidos respondem aos esforços. Então está aqui um exemplo de deformação plástica, né? Dois exemplos de deformação plástica. Um material aqui que ele responde à deformação, quando ele passa do limite de elasticidade, ele rompe, tá? Então isso aqui é a típica deformação rúptil, tá? Esse material, devido à composição dele, devido à estrutura cristalina, etc., ele é um material plástico que, se você deformasse só até um pontozinho aqui e soltasse, ele ia voltar, né? Ia ter a deformação elástica normal. Mas você passou de um certo ponto, ele rompe. E aí a deformação plástica, né, definitiva, né? E aqui é a mesma coisa, só que esse material, devido à composição dele, ou devido ao aumento de temperatura, ou devido a vários outros fatores que a gente vai discutir, né? Quando você deforma ele, ele passa do limite de elasticidade, ele se deforma de forma dúctil, né? Ele não rompe num plano discreto, ele se deforma de uma forma mais contínua, né? E com isso, essa deformação é permanente, porém dúctil, tá bom? Isso aí é uma analogia direta aí com o que a gente vê nas rochas, né? Rochas na superfície da crosta tendo fraturas e falhas, rochas na profundidade se deformando de forma dúctil. Ao Newton aí de novo tomando uma maçãzinha, né? A facilidade com que um fluido flui é descrita pela sua viscosidade, letra grega eta, tá bom? Viscosidade e o fluxo laminar foram estudados por Newton, né? Estudou um bocado de coisa aí. Ele constatou uma relação próxima entre os esforços cisalhantes e a taxa de deformação. A relação similar entre os esforços normais e a taxa de elongação. Então, tem essas duas relações aí, né? As duas equações. O material que se deforma segundo essas equações é chamado de fluido newtoniano linear, ou ainda de um material viscoso perfeito, tá bom? Formação viscosa apresenta a dependência da taxa de deformação, a gente está vendo aqui, né? Pontinho, vocês sabem que é taxa, né? Taxa de deformação cisalhante com esforço, taxa de deformação linear diretamente relacionada com esforço, é normal, né?
E a letra grega eta é a viscosidade, né? Então a viscosidade vai definir quão rapidamente, aí, né, como estamos falando de taxa, né, a viscosidade vai definir quão rapidamente o seu material flui quando é colocado um esforço cisalhante ou um esforço normal nele, né? E aí lembra lá da zona de cisalhamento, né? O material viscoso perfeito, aumento do esforço resulta em um cisalhamento mais rápido, né? O plano de cisalhamento encontra-se a 45 graus de sigma 1, que é a direção de máximo de cisalhamento, tá? Nesse caso, para deformação infinitesimal, o ISA 1 é paralelo a sigma 3. Lembra lá das últimas aulas de deformação. Duas equações mostram que tem uma relação simples e linear entre esforço e taxa de deformação. Taxa, né? Não com a deformação propriamente dita. Quanto maior o esforço, mais rápido é o fluxo. É o doutor aqui aplicando a vacina que estamos esperando, né, no braço do Bart. Quanto mais rápido ele empurra aqui, né, se não tiver resistência, claro, que vai ser difícil no caso do Bart, né, ele vai fluir mais rápido esse fluido aqui dentro. A mesma coisa se ele puxasse o sangue, né, ele fluir mais rápido para lá. Essa é uma diferença importante entre deformação elástica e viscosa. Enquanto no primeiro caso o esforço é proporcional à deformação, no segundo ele é proporcional à taxa ou à velocidade de deformação, né? Isso implica que a deformação viscosa pode ser considerada como dependente do tempo. Não é instantânea, mas sim cumulativa, né? Quanto mais tempo se passa, mais rápido vai ser a taxa. Por isso a gente vê zonas de cisalhamento nos diversos estágios de desenvolvimento, né? Desde o seu comecinho, protomilonites, até os ultramilonites. O material perfeitamente viscoso flui sob a influência de força externa como um fluido. Quando a força é retirada, o material não retorna à forma original. Não tem como você voltar com o fluido da vacina para cá, né? Deformação viscosa, então, ela é irreversível e permanente. As duas equações aí de novo, né? Em rochas acamadadas, onde você tem camadas, né, de viscosidade diferentes, você pode ter um fator muito importante, que é a viscosidade relativa, né? Você pode ter uma camada de rocha que tem uma viscosidade maior, e uma camada de rocha que tem uma viscosidade menor, vai fluir de forma mais fácil, né? As camadas mais viscosas ou mais rígidas tendem a apresentar estruturas diferentes do que as camadas menos viscosas. E como sempre, como tudo na natureza, na vida, na sociedade, né? Quando você tem contrastes, quando você tem diferenças, quando você tem cores, quando você tem coisas diferentes uma das outras, grupos diferentes, etc., que pensam diferentes, que agem diferentes, as coisas ficam bem mais interessantes. Você vê estruturas bem mais bonitas aí, né? Beleza vem da diversidade. Então a viscosidade relativa entre as camadas, ela é também chamada de competência. Rochas mais competentes comportam-se de forma mais viscosa que rochas menos competentes. Quer dizer, da sua capacidade de resistir ao fluxo, né? Então essa aqui resiste de forma melhor do que essas rochas que estão ao redor, que estão fluindo, né, ao redor dela. Dá para você ver que elas caíram aqui nesses espaços, etc., né? Esse tipo de estrutura aí chama boudin, quer dizer salsicha em francês. Já falamos delas antes, já. Então algumas das mais belas estruturas que a gente vê nas rochas são devidas ao contraste de competência, né? Rochas ou minerais com competências diferentes das rochas que estão do lado delas, né? Ou locais nas estruturas, nos afloramentos, que têm competências diferentes de outros locais. Olha isso, é do livro do Fossen aqui, né? Não essas linguiças aqui que eu tirei do Flickr, né? Mas mostrando como é que se formam os boudins, né? Lá você estica uma camada que ela tem uma competência diferente das camadas ao redor. As camadas ao redor tendem a fluir até para dentro desses espaços que se rompem, né? Na hora que você estica as linguicinhas aqui. Existe um conceito que é entendido de forma um pouco errada no Brasil, né? Boudin quer dizer linguiça em francês, né? O salsisson, salsicha. E aí imaginava-se que isso aqui é como se fosse aquela linguiça de amarrar cachorro, né? Uma amarradinha na outra aqui, ó, né? Só que na verdade a linguiça, esse salsisson lá na França, às vezes ele é colocado na vitrine dessa forma, assim, ó, um do lado do outro, e não um fazendo cordinha com o outro. E isso aqui é exatamente o que você vê nos boudins em 3D, né? Um colocado do lado do outro, né? Então, na verdade, o eixo maior do boudin, a linha do boudin, na verdade, é entrando para dentro aqui da foto, né? Nessa direção. Essa aqui que é a direção do boudin, e não essa aqui, tá bom? Isso aí a gente tem que entender bem na hora que for estudar estruturas lineares, né? Que, na verdade, o estiramento ele é perpendicular à direção linear do boudin, né? Como as salsichas lá da França. Aí eu tirei algumas fotos, essas zonas de cisalhamento Paraíba do Sul. Aquele primeiro que a gente viu, ele não tinha rotação, né? Ele é um boudin simétrico. Nesse caso aqui, a gente tem boudins assimétricos, ó, né? Os boudins estão sofrendo rotação ao mesmo tempo que você está estirando, né? Esse aqui, por exemplo, está com esse formato de peixe, né? Porque ele está sofrendo rotação. E muitas vezes no neck dos boudins você tem material quartzoso ou calcítico, né?
Isso é porque os fluidos que passam nas rochas, eles dissolvem o quartzo e a calcita de forma diferenciada e depositam nesses buracos que abrem aqui, né? É muito interessante isso, você vê, né, que você tem na superfície da terra, e todo mundo que fez trilha alguma vez na vida sabe, né, ou que foi pro mato, né, cheio de cascalho de quartzo, né? Então, quer dizer, na superfície da terra, o quartzo, a sílica, é uma das coisas mais resistentes que tem. Mas se você aumentar um pouquinho a acidez da água, ou um pouquinho a temperatura, pH, etc., mudar essas coisas, rapidinho o quartzo vira uma das coisas mais solúveis que existe, né? E por isso que esses veios todos aí são tão ricos em quartzo, né? Porque ele vai dissolvendo, os fluidos passam na rocha, você tem que pensar que está tudo muito molhado, né? Se estiver na superfície da terra, tanto por água meteórica, né? Os aquíferos, etc., quanto por água conata dos sedimentos, quanto com a água magmática que está vindo por baixo, né? Isso tudo molha, né? E quando ele acha um buraquinho de pressão menor, ele vai depositar essa sílica, né? Junto com essa sílica pode estar vindo outras coisas que não queriam ficar onde elas estavam. O que não quer ficar onde está, né? Não existe, é muito difícil você ver mineral feito de metal precioso, né? O ouro, por exemplo, não gosta de entrar na estrutura de nenhum mineral, né? Então o ouro é um negócio que está ali, se ele está na rocha, ele está doido para sair dali. Qualquer fluidozinho que passa, ele já pula no trem do fluido e vai embora, porque ele não entra na estrutura de nenhum mineral, ele fica doido para sair fora, né? E aí, se esse fluido trazendo quartzo e um pouquinho de ouro junto encontra um buraco, ele deposita, o que você vai ter? Ouro de veio, né? Veio de ouro para poder explorar. E que é importante também, né, que esse campo de tensão aqui, que essa rocha estava submetida, essa orientação, né, ele fez um regime de deformação que não é um cisalhamento puro, nem um cisalhamento aparentemente simples, puramente, né, parece que é um cisalhamento subsimples, de alguma forma assim, que você está tendo rotação, ao mesmo tempo que você está tendo estiramento. E no caso que eu coloquei rotação antitética, porque os budãs estão rodando para o lado contrário da deformação. A gente vai ver isso lá em zonas de cisalhamento. A zona de cisalhamento, no caso, que ela é destrógena, tá? Ela está girando na forma horária, tá bom? Mas algumas feições dentro da zona de cisalhamento, somente de blocos rígidos, como feldspatos fraturados, né, em camadas de, como se fossem livros na estante, alguns budãs, né, eles podem rodar de forma antitética, rodar para o outro lado, e não para o lado sintético. Vamos ver isso tudo quando chegar lá na estrutural 2. Esse budã, eu amo ele, né? Isso está lá na zona de cisalhamento Paraíba do Sul, bem no Rio Paraíba aqui, né? Perto de 3 rios, além Paraíba, ali na divisa Rio, Minas Gerais. Esse rio, inclusive, marca a divisa, né? A divisa da parte mais retilínea. Você vê como que a geologia influencia a geografia, né? Porque o rio corre bem na direção da zona de cisalhamento, onde é mais fraco, né? Mais fácil de erodir. E depois Minas e Rio se dividem por aí, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, geografia influenciando a geopolítica, que é influenciada pela geologia, por sua vez, né? E vê como é que esse budã calço-silicático aqui, ó, como é que as rochas parecem ter fluido mesmo, né, ao redor dele, né? Esse paragnais que é menos viscoso do que esse aqui que é mais viscoso. Ele ficou como uma canjica aqui, né? Um milho na canjica, né? Não deixando passar ao redor. Ou a linguiça no angu, né? Qualquer coisa assim, qualquer analogia de comida que você quiser fazer. Tá aqui minha amiga Elaine, pessoal aqui atrás. Aqui. Dobramento ativo também, flambagem, né? Um negócio muito legal. Vamos falar isso tudo lá na Geologia Estrutural 2, mas vem do contraste de competência. Você tem essas camadas aqui de veio de quartzo, no caso, que são mais competentes do que a rocha que está ao redor, né? E isso forma uma série de estruturas aí do tipo dobra, tá bom? Lá e com diferença de elipsóide de tensão para todo lado. E olha como é que são dobras diferentes, né? A camada de quartzito aqui, ela se dobra de uma forma, enquanto essa camada de filito, que fluiu mais, ele é menos viscoso que o quartzito, né? Ele tendeu a ocupar os espaços aqui, porque a dobra, ela tem um problema enorme, né? De espaço. Na hora que você dobra, você cria um espaço na charneira, né? E no caso aqui, o filito preencheu esse espaço, ficando bem mais espesso na charneira do que era nos flancos, tá bom? Interessante que também, né, existe uma superfície aqui na charneira de dobra onde o strain é dessa forma, né, ao contrário do que ele é aqui no meio, e pode abrir essas fraturas aí. Vamos estudar isso tudo lá no Estrutural 2, tá bom? Também tem aqui em cima, ó, né? Charneira de dobra faz buraco, então isso é muito bom novamente para depósito mineral, né? Os melhores depósitos minerais de ferro, etc., e do termais, né, eles estão quando você tem conjunção, por exemplo, de falha com charneira de dobra, né? Charneira falhada aqui com flanco falhado, aí os fluidos vêm pela falha, funciona como um conduto.
Quando chega na charneira é um buraco, eles depositam dentro ali, você tem os melhores depósitos. Só pra vocês verem como é que isso tudo tá ligado aí praticamente, né? O que aconteceu aí, né, é budinagem de flanco de dobra. Então vocês lembram daquela história, né, das linhas materiais, a compressão tá nessa direção, né, as linhas materiais saindo do campo de compressão e rotacionando para o campo de distensão, né? Imagina o elipsoide aqui, né? E nesse caso você tem os flancos atenuados e as coisas fluindo para dentro desses flancos, né? Normalmente coisa mais resistente, aí, quartzo, etc. Milonito é a mesma coisa, né? A gente tem coisas, só que agora numa escala fractal, né, autorrecursiva, aí, como a gente fala, né, uma coisa dentro da outra, né? Nessa rocha você tem a mesma coisa que a gente estava vendo em afloramento lá, né? Os minerais mais resistentes, né, mais competentes, feldspatos, né, eles funcionam como se fossem esses grandes budãs de rocha calcosilicática, de quartzita, etc., que a gente viu se comportando de forma mais resistente do que a matriz quartzo micácea. Né? Mais um bilonitozinho bonitinho, cheio de porfiroclasto rotacionado aqui, ó. Vamos estudar isso tudo lá na frente. E agora em lâmina, né, do livro aí do Paschier e Troll, com os porfiroclastos rotacionados. E olha como é que a matriz parece ter se deformado de forma muito plástica, né? Que a gente vai ver lá na estrutural 2 que esses tipos de contatos de grãos aí meio difusos, etc., né? Isso indica que você tem uma mudança aí na estrutura cristalina dos minerais, que os planos cristalinos foram mudando, foram deformando, até você diminuir a granulometria, a granulação dos cristais por deformação. Então esses cristais de quartzo eram maiores, né? E à medida que eles foram deformando, eles foram criando subgrãos, né? Você vê, por exemplo, aqui eles criaram subgrãos de um tamanho, né? Mas olha como é que aqui eles ficaram bem mais milonitizados mesmo esse nome, só que nós vamos ver lá que isso ocorre por deformação nos planos cristalinos, dentro dos cristais de quartzo, tá bom? Mais alguns budãs legais aqui de rochas márficas no meio de ortogonais, tá bom? Que fluíram, né? O neck do budã e o pescocinho, como é que fica. A competência é um termo muito importante no estrutural, equivalente à resistência que camadas objetos em rochas se impõem ao fluxo. E é o termo relativo, né? Quer dizer, você só pode falar de competência com uma rocha mais competente ou menos competente que a outra, e não mensurável, qualitativo, né? As estruturas mais bonitas estão aí geradas pelo contraste de competência. Mais uma figurinha só pra gente se divertir, esse aí do Fossen, né, com os vários budãozinhos, que era uma camada tipo essa, né, só que no caso aqui ela caiu em um campo onde ela foi estirada, e aí as rochas menos competentes vão fluir para dentro dessa neck do budã. Apenas os fluidos são verdadeiramente viscosos, né, então em geologia só materiais naturais como os magma, camada de sal, a gente já falou, né, e lama fluidizada compostos como meios viscosos verdadeiros. Olha aí o Bear Grylls falando, se você cair nisso aí, você vai estar num problema sério. Tem que fazer a voz do Bear Grylls, né? Se você cair nisso, vai estar num problema sério. Não sei fazer a voz dele. Mas enfim, ele fala isso e logo depois ele cai, né? Pra mostrar que você está num problema sério quando você cai na quicksand aí, na areia movediça, né? O tipo de comportamento viscoso não linear, ele é registrado experimentalmente na deformação de rochas aquecidas. Então, em laboratório, né? Os caras aquecem as rochas e vão deformando para entender, né? Talvez esse seja o modelo mais adequado às rochas, do que um modelo linear, né? Não linear quer dizer que a viscosidade varia em função da taxa de deformação, né? Da mesma forma lá que na deformação elástica a gente viu, né? Que o módulo de Young pode variar de acordo com a taxa de deformação. Né? Na modelagem numérica de dobramentos a gente considera tanto a viscosidade linear como não linear. Na modelagem de budãs normalmente tem que ter uma viscosidade não linear. Então como é que fica, né? Em vez de você ter aquela relação linear com uma viscosidade só, à medida que você aumenta o esforço, você aumenta a taxa de deformação, agora você tem uma curva, né? E a cada ponto dessa curva você vai ter uma viscosidade diferente, né? A viscosidade tende a diminuir aqui nesse caso, né? Com o aumento do esforço, né? Quanto mais você empurra, mais fácil fica de empurrar. Bom? No caso da viscosidade não linear, a gente denomina a curva que indica a mudança gradual de inclinação, né? Aqui, de viscosidade efetiva. Na prática, a viscosidade tende a diminuir com o aumento do esforço aplicado, como mostrei para vocês aqui. Né? As estruturas lindas aí de fluxo em magma, né? As lavas Parroy-Roy, porque elas se cristalizam em cima antes de cristalizar embaixo, continua fluindo, né? Estruturas em cogumelo, isso aqui são coisas de fluxo dentro da câmara magmática que ficaram congeladas para a gente, né? Esse fluxo aqui, por exemplo, a gente está vendo como se fosse um corte disso aqui por cima, né? Como se fosse mesmo uma coluninha ali de magma subindo no meio da câmara magmática. E o que acontece é que a viscosidade tem influência enorme aí, por exemplo,
Algumas rochas têm cristais bem mais grossos que outras, né? E outras têm cristais finos. Por exemplo, as lavas basálticas aí, né? Elas podem ser muitas vezes afaníticas, né? O cristal é muito fino, enquanto as lavas mais riolíticas e as lavas que se cristalizam em profundidade, plutônicas, elas têm grão mais grosso às vezes, né? Porque fica mais difícil de fluir, os próprios elementos dentro do magma são mais difíceis de fluir quanto maior a viscosidade, então eles tendem a ficar mais próximos ali, né? E formar grãos maiores, tá certo? Então, também o tipo de explosão, né? Por que você tem o tipo de erupção, desculpa, por que a erupção é mais explosiva para lavas ácidas e mais derrame para lavas basálticas, né? Também devido à maior viscosidade aí no caso das lavas ácidas, né? A tectônica do sal, já falando delas, né? Baixa densidade, baixa resistência do sal. Quando ele é soterrado por outros sedimentos, ele tende a querer ascender por esses sedimentos para níveis mais rasos, né? Aí forma estruturas lindas, aí tem um livro de tectônica do sal, Webster Moriek e companhia, né? Anticlinal de sal, muralha de sal, cogumelos de sal, olha lá, até com caule, bulbo, etc. Olha essas estruturas lindas aí, né? De sal. E ela pode até aflorar, tá? Isso aí são todas armadilhas estruturais estratigráficas para acumulação de petróleo, tá? Diápios, muralhas, etc. Muito importante, então, né? A gente passou aqui na América do Sul para a África separando, na hora que se separaram, né? Isso não ocorreu de forma ortogonal, direta, né? Poucas coisas ocorrem de forma ortogonal, de forma paralela na superfície da Terra, porque a superfície da Terra, ela tem um formato curvo, né? Para quem acredita nisso, né? Formato quase esférico, vamos dizer. Então a geometria que a gente tem que seguir é não euclidiana, né? Uma geometria onde linhas que são paralelas em algum ponto, elas vão se encontrar em outro ponto. Então isso vai contra os próprios corolários da geometria euclidiana, né? E o que acontece? Como você tem um ponto, na hora que você abriu o Atlântico, ele começou a abrir pelo norte e pelo sul, você tem um ponto aqui, pivô, né? Você teve uma bacia que é muito restrita, e uma bacia muito restrita, ela fica com uma salinidade muito alta, né? Não tem uma circulação de água muito grande. Com isso, você depositou essa camada de sal, né? Até que você rompe totalmente aqui, né? Já no Cretáceo avançado, e rompe totalmente e forma o Atlântico propriamente dito, e nisso você vai ter camadas propriamente marinhas cobrindo esse sal, tá bom? Isso aqui é interessante porque foi uma questão que eu errei no Enem, né? O Enem colocaram lá 4 figurinhas e perguntaram quando foi que o Oceano Atlântico foi aberto. E isso é uma pergunta que provavelmente não foi feita por um geólogo, né? O Enem tem muitas questões ambíguas, infelizmente, e tinha as 4 figuras e não especificava, né? Mas qual Atlântico você está falando? Atlântico Norte, Atlântico Sul, o Atlântico inteiro? Porque cada um tem um ponto aqui de abertura, né? E o que acontece quando você causa rifteamento no continente, né? É como se você estivesse assando um bolo, né? Você põe uma fonte de calor aqui embaixo, ele vai levantar e rachar todo. E aí você tem uma fase de vale de rift, do tipo lá da África, né? E esse vale de rift, o que acontece, né? Tem um solo muito fértil aqui, muitas vulcânicas, e vai ter lagos, né? Lagos, coisas terrestres. Esses lagos vão ser ricos, por exemplo, em folhado negro, matéria orgânica, né? Então, muito bom para rochas geradoras. Se você passa por uma fase desse tipo aqui, ó, onde você abriu um mar muito restrito, você vai depositar o sal, que é uma camada selante muito boa, ele não deixa passar os gases do petróleo, né? Logo em cima das rochas geradoras, né? Os lagos, os folheiros do rift. E com isso você vai tampar as rochas geradoras, né? Vai ter fontes muito boas de petróleo lá embaixo do sal. Você continua abrindo o oceano, claro, né? E você vai ter as sequências de margem passiva, turbiditos, etc. Então, por muito tempo, a Petrobras, o pessoal, eles exploraram o petróleo que estava nesses turbiditos, né? Que é o petróleo que conseguiu migrar, e maturou e saiu pelo sal, através de algum anticlinal de sal, alguma falha no sal, passou para cima e se alojou nos turbiditos, né? Então, eram os players de petróleo bons, mas todo mundo sabia já que o petróleo bom mesmo estava embaixo do sal, né? Que é onde estão as rochas geradoras lá, né? Então, o grande desafio foi a tecnologia para poder furar o pré-sal, né? Para poder chegar lá embaixo e tal, com tubos curvos, etc. Né? Isso aí que foi o grande desafio que a Petrobras venceu para chegar nesse fundo aí do pré-sal, chegar lá onde está o filé. Olha aí umas figuras aí que você pode ver no Google Earth, né? Tem uns anticlinais de sal lindos lá no Irã, o sal chega a aflorar, né? Então são essas estruturas salinas aí, né? Mas aflorando, ó, ele colocou aqui, ó, glacier de sal, né? Geleira de sal. É o sal que atravessou todo o sedimento, ó, isso aqui como se fosse a camada de sedimento, né? A gente está vendo através dela, e chegou na superfície. Olha como é que isso aparece lá no Irã, por exemplo, né?
Tá falando de viscosidade, a medida de viscosidade é unidades de esforço multiplicado por tempo, unidade Poise, ou 1 PA por segundo, né? V segundo, desculpa. E as viscosidades típicas de alguns materiais. Da água, 10-3, flui muito fácil. Geleira já demora mais para fluir, o vidro um pouco mais, o sal mais, as rochas em geral, né? Bem mais, tá bom? Aqui tem uma diferença de alguns óleos aí, né? O óleo é pouco viscoso, um pouco mais viscoso, bem mais viscoso, e aqui bem mais viscoso. Dá uma diferença aí pro seu motor, tem que saber o que você está usando. Isso aqui é um fluido super viscoso, né? Que legal. Ele não consegue nem derramar, porque a viscosidade dele é tão grande que ele puxa de volta aqui para cima, né? Falando da deformação plástica agora, o fluxo das rochas sólidas, né? Na situação realista, a gente precisa de uma certa quantidade de esforço para que a deformação permanente ocorra. E a principal diferença entre sólidos e líquidos, né, estados da matéria aí, é que os sólidos são capazes de suportar esforços cisalhantes, resistir a esses esforços, e os fluidos não. Os fluidos fluem quando os esforços cisalhantes são aplicados. E por isso a gente não consegue correr na água, pelo menos não os normais de nós, né? Porque quando você pisa no solo, né, o solo é sólido, ele resiste ao seu cisalhamento que você está pondo com o seu pé, e ele força, né? Ele faz uma força de reação que te empurra para frente. Já o líquido não, quando você coloca o esforço cisalhante, ele flui, né? E aí não existe resistência, você não consegue ser empurrado para frente, né? Em rochas e outros sólidos, sob baixa quantidade de deformação, o tipo de deformação é elástico, né? Você tem que atingir um limite de elasticidade, o yield stress, para que uma deformação permanente aconteça. Então, olha lá, normalmente, né, o caminho de deformação é esse aí, né? Não é um só tipo de comportamento. Você vai com o seu esforço até certo ponto, o seu material vai ser elástico, quer dizer, se você tirar a sua deformação, que ela vai voltar ao normal, é isso que está mostrando esse, perdendo aqui a deformação elástica, né? Você passou de um ponto, ela vai caindo em deformação plástica, tá bom? E ele pode chegar a um ponto de atravessar que a deformação plástica até romper, né? E você vai ter o limite de ruptura. Se a deformação permanente continuar se acumulando sob condições de esforço constantes, temos a deformação plástica perfeita. Após o histórico de deformação elástico-plástico, se for ser removido, só a deformação plástica continue, né? Então você vai ter só esse plástico aqui no final, né? É só a diferença entre os dois elásticos, você tem que tirar, né? O componente elástico não é permanente. Outra exigência é que a continuidade ou coerência do material. O material não pode ter fratura ou descontinuidades visíveis, porque senão, quando você colocar o esforço nele, né, ele vai tender a se movimentar nessa fratura e não a fluir, né? Ele vai aproveitar a estrutura anterior, né? Se o material atinge um ponto de limite, a deformação deixa de ser plástica, então ele simplesmente rompe. E aí o material se torna incoerente, né? Já mudou completamente o material, a resistência e o esforço dele vai lá para baixo. Dessa forma, a deformação plástica é uma mudança permanente na forma ou no tamanho de um corpo, sem que ocorra fraturamento, tá? Então, se teve fraturamento, já virou outra coisa, já perdeu a coerência, já é como se fosse outro material, acumulado ao longo do tempo pela manutenção de esforço acima do limite de elasticidade. A deformação plástica está associada a diversos mecanismos de microescala que a gente vai ver, que são os mecanismos de deformação cristal plástica, muito importantes aí nos milonitos, em quartzo, por exemplo. Portanto, não é descrita por parâmetros simples, como a gente viu, deformação elástica e viscosa, né? Razão de Poisson, etc., né? Módulo de Young, não, vai ter outros parâmetros. Em vez disso, tem equações, leis de fluxo que vão descrever essa deformação plástica. E aqui uma dobra linda lá na Colômbia, né? Muito utilizada aí nas fotos, mostrando como é que a deformação plástica, acima de um limite de elasticidade e abaixo de um limite de ruptura, né? Consegue fazer essas rochas conseguirem ter estruturas lindas aí para a gente estudar, nem que seja apenas para contemplação estética, certo? Isso aí, pessoal. Até a próxima aula.